Vem comigo. Tema de hoje: vale a pena esperar. Amém. Livro de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler a história de um pai e um filho. É um pai que tinha 2 filhos, mas eu vou ler a parte da história só de um dos filhos. Vamos ler o texto, começa no versículo 11. Diz assim: Jesus lhes contou mais essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles, ou seus bens entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, importante esse ponto, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai não deixou ele continuar a história. Diz assim: mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, é o anel da família, que lhe dava autoridade sobre os bens da família, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Palavra do Senhor, amém. Hoje é dia dos pais e eu quero falar um pouquinho aqui desse mundo masculino. Não existe mulher nesse texto. Há muitos textos na Bíblia que falam das mulheres, muitos. Mulheres que foram inteligentíssimas no que fizeram, por exemplo, que começou toda a obra de libertação do Egito, quando você lê ali no início do livro de Êxodo, aquelas parteiras, a Miriam, tudo que fizeram para manter vivo aquele bebê, que mal sabiam elas que ele seria o grande libertador de Israel. Temos mulheres guerreiras como Débora, temos mulheres sábias como Maria, temos mulheres aplicadas ao ministério como Priscila. Nós temos muitas mulheres na Bíblia e que são fantásticas, mas este texto é sobre o mundo dos homens. Conta a história de 3 homens diferentes. No caso aqui, lemos apenas uma parte, apenas do filho mais novo, que Deus vai usar como uma parábola para falar do amor dele como pai. E aqui, já de cara, mostra uma coisa que é muito claro nas Escrituras. As Escrituras é um livro muito vivo e muito real. Por isso, quando vai falar de família, como aqui nós temos uma família com problemas. Grande novidade isso. Família com problemas. Aliás, na Bíblia, ela é muito realista com o assunto de família.
A primeira família que aparece no mundo, um irmão tem inveja do outro e mata o outro. Se você pegar as famílias seguintes, você pega a família de Noé, problema lá de pai com filho. Você pega a família de Abraão, problemas. Pega a família de Isaac, os dois meninos já nasceram brigando. Você pega a família de Jacó, aí é todo mundo ruim. Ali é só briga, é só problema. Cada coisa que acontece em família, até uma nora se passa de prostituta para ter relação com o sogro, para gerar um filho e assim atrelá-la à família novamente, porque ela estava desprezada. É uma loucura. A Bíblia fala dessas coisas, porque a Bíblia fala de coisas reais. A Bíblia fala de irmão que tem inveja de irmão que briga com o irmão, de pai que toca o filho de casa, de filho rebelde com relação ao pai. Fala de problemas conjugais. A Bíblia fala de disputas, de ciúmes entre mulheres dentro da família. Todas as famílias da Bíblia têm problemas. E se alguém aqui tem uma família que não tem problema, você depois me ajuda. Porque todos nós já enfrentamos problemas. Não existe na Bíblia aquilo que eu chamo de, desculpa a propaganda aqui, né? Família doriana, de comercial de margarina, não é? Aquela família bonitinha, já viu o comercial de margarina? É lindo, né? Uma musiquinha de fundo, um lugar claro, uma cozinha linda, né? Todo mundo comendo, passando ali no pão, a mulher servindo ali, o cara agradecendo, sai com a malinha para trabalhar, as crianças obedientes e comportadas na mesa. Só em comercial mesmo que tem um negócio desse. Tem gente que já briga na hora do almoço. Quando meu pai falava, vamos orar, eu já pegava o garfo e punha naquela coxa ali, para o meu irmão não pegar. Não é? A gente briga com tudo. Agora, o problema hoje é que nós temos a mania de ficar admirando sempre do outro, né? Você, por exemplo, que admira uma outra família, vamos colocar como se fossem vizinhos. Eu admiro o vizinho do lado. Tá bom, muda de família para você ver, vai morar lá com eles. O que vai acontecer é que você, naquela outra família, vai começar a admirar a do lado, que era a sua. Porque família, muitas vezes, a gente faz igual Instagram, Facebook e outras redes sociais. A gente só posta, a gente só mostra para os outros o que é bom. Problemas todos têm. Agora, um outro problema na nossa geração também é o problema de uma cultura que veio com os fast foods e o mundo dos instantâneos. Porque a gente acaba pegando essa cultura e levando para a família, achando que tudo vai ser instantâneo, as mudanças na família vão ser instantâneas. Gente, cá entre nós, você já comprou comida pré-cozida, por exemplo, aí você joga no micro-ondas para fazer aquela comida, você já viu o gosto daquilo? É gosto de isopor. Você quer feijão gostoso, você tem que cozinhar. Aliás, se você quer fazer um feijão gostoso, você tem que começar no dia anterior, colocando ele de molho, para quem não sabe, tá, ó. Põe de molho, deixa aquela água ali, vai tirar aquela acidez toda, joga essa água fora, não vai cozinhar com essa água agora, não é? Depois você põe uma outra água lá, limpinho, bonitinho, deixa cozinhar bastante. O cheiro daquilo já mostra que o negócio é bom. Você quer comida boa? É comida demorada para fazer. Agora, esse mundo do instantâneo nosso fez com que a gente procure tudo instantâneo na nossa vida. Por exemplo, família instantânea. Quer ver uma também que é modinha hoje em dia? Amores instantâneos. Você abre um aplicativo, vai lá, até dar match. Não é? É assim que se fala. Aí, deu match aqui. Amores instantâneos. Família se constrói com tempo, meu querido. Por isso que a primeira coisa que Deus fez no mundo foi já colocar uma família, que falou, isso aqui vai demorar para ficar bom. Então, família leva tempo. Relacionamento leva tempo. Tem gente que chega assim e fala, não aguento mais, vou me separar. Quanto tempo de casado você tem? Tem 2 anos. Fala, você sabe nada, indivíduo. Você tem que ficar mais tempo para se conhecer melhor. Aí vai melhorar? Não, vai piorar, vocês vão brigar mais. É que vai brigar tanto que vai moldar um no outro. O ferro com ferro se afia. Assim o amigo ao seu amigo. Por isso que uma das coisas principais num relacionamento é a amizade, não é o romance. Eu sou a favor do romance.
Aliás, casais, aprendam isso, você casou para namorar, não deixa de namorar. A maioria do pessoal que se separa é porque foi deixando aos poucos o romance ir embora, e à medida que você vai deixando o romance ir embora, isso vai ficando sem graça a relação. Romance é bom, faz o que namorados fazem, manda recadinho, manda beijinho, sai junto, se abraça, troca música, não é? Vão no cinema. É isso que namorados fazem. Quem é casado tem que fazer isso. Agora, o principal que sustenta um casamento é a amizade. Aliás, há algum tempo eu estou vendo, e o casal está aqui. Eu uma vez fui fazer a cerimônia de 60 anos de casado, num casal aqui da Carisma. E quando eu conversei com eles antes, eu me lembro de ter perguntado para ele, qual o segredo? 60 anos com a mesma mulher. Apaixonados, os dois são lindos, apaixonados. Os dois vivem de mãozinha dada, todos bonitinhos, os dois. E ele me falou, ela é minha amiga. Eu perguntei separado para ela, num outro momento, ela falou, ele é meu amigo. Gente, como eles estão aqui, agora eu estou vendo eles, casal lindo, fica de pé, que vocês são uns fofos, um exemplo para a gente. Ó, quantos anos agora de casado? Porque já faz tempo que eu fiz de 60. Quanto? 66? 66 anos de casados? Deus amado, coisa linda. E são apaixonadinhos, dá uma olhada lá. E eles são desse jeito. Eu perguntei, pode sentar, queridos, eu perguntei, ó, lindo você, viu? Lindo você. Eu perguntei para ele, como é que você conheceu essa gatinha, né? Ele falou, eu era cobrador no ônibus. E ela sentava naquele banco ali, pertinho de mim. Foi você, né, mulher, que deu nele, né? Que ficou assim, paquerando ele. Olha que bonitos que são os dois. Obrigado, queridos, pelo exemplo que vocês nos dão, viu? Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Então, são esses exemplos que a gente segue na vida. Vai ser amigo, vai ter relacionamento, porque essa cultura de amor instantâneo, de casamento instantâneo, vai forçar você a ser o quê? Pai instantâneo. Ninguém sabe ser pai. Ninguém sabe ser pai. Aliás, filhos e filhas, porque todo mundo aqui é filho e filha, não é? Nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo é filho e filha aqui. Então, filhos e filhas, pega mais leve com os seus pais, como hoje é dia de pai, é com o pai e com a mãe, tá? Mas como hoje é dia dos pais, deixa eu defender os pais agora aqui, pega mais leve com os seus pais. Tem muita gente que pega pesado demais com o pai, não, porque meu pai tinha que ser assim, meu pai tinha que ser assim, meu pai tinha que ser assim. Ué, e quem ensinou ele? Que a gente, tem hora que a gente não sabe, fala, pai, cadê você? Meu pai partiu 1 ano antes do meu filho mais velho nascer. Tempos depois eu ficava perguntando, pai, cadê você? Eu não sei ser pai, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que faz nesse caso? A gente não sabe. Todo pai erra. Por quê? Porque ele é humano, todo humano erra. Todo pai é exemplo? Não, muitos pais não são exemplo. Tem alguns pais que fizeram um péssimo trabalho. Mas mesmo assim, pega leve. Porque leva tempo para a pessoa aprender. Alguns pais só vão se tornar pais quando eles virarem avós. Porque quando ele vira avô, ele sente que é uma segunda chance que Deus dá para ele para fazer aquilo que quando ele era pai, ele não fez. É por isso que pai estraga neto. Pai não, vô. Vô e vó estragam o neto. Ô, pastor, estraga. Estraga. O pai chega lá, não pode comer doce, não pode aquilo, tal. Chega lá o vô e a avó, tá aqui, ó. Tá? Não conta para o papai e na mamãe. E os netos o quê? Amam os avós, não é? Amam os avós. É isso. Pois é. Vamos lá. Mas hoje eu quero falar com vocês um outro lado do coração de um pai. Essa história nos mostra um pai com o coração ferido. Alguns homens não choram. E porque eles não choram, não significa que eles não se machucam.
Muita gente não sabe o que é um coração ferido de um homem. E pelo fato de que muitas vezes esse homem não mostra suas emoções, ele recebe menos compaixão ainda de quem está ao seu redor. Porque fala, não, ele aguenta, ele leva de boa, o cara é forte. E aí ninguém chega lá para dar aquele abraço e dizer, como é que você está? Um filho machuca o coração do pai, nessa história, quando ele diz assim, versículo 12, pai, eu quero a minha parte na herança. Primeiro que isso aqui é uma grande ofensa, porque herança só é dada depois que morre. E se o cara falou, pai, eu quero minha parte da herança, ele está dizendo assim, pai, eu quero que você morra. Mas como você não morre, me dá o dinheiro. É isso. Me dá a minha parte na herança. Eu vou ser sincero para vocês, eu preciso aprender com esse pai aqui. Porque se um filho meu chegasse para mim e falasse o seguinte, eu quero a minha parte na herança, eu perguntaria o seguinte, que parte é sua? Quem disse que você tem alguma parte? É isso. Porque o que um homem tem foi construído com a vida dele. Os bens que você, pai, tem, foi construído com sua vida. Você doou a sua vida na empresa, no trabalho, ganhou dinheiro, o dinheiro é uma representatividade daqueles horas de trabalho que foram embora, que nunca mais vão voltar da tua vida, alguém lhe pagou por aquilo, com aquilo você comprou o carro, a casa, os bens que você tem, é isso, então aquilo tudo é tua vida. E vem alguém e fala, eu quero gastar a tua vida, espera lá. Só porque você é filho, acha que tem direito e quer uma parte do que eu construí? Se um filho fala isso, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vou nem falar de mim, por causa de questões de temperamento, eu vou falar do seu Mané, meu pai. Se eu chegasse para o meu pai e falasse isso para ele, pai, eu quero que você morra, mas como você não morre, me dá uma parte do que me pertence. Ele já ia falar, que parte é tua que eu não estou sabendo? Segunda coisa que meu pai falava, tua parte você já tem, você está vivo. E agradeça a Deus que você ainda vai continuar com os dentes. Que se eu falasse um negócio desse com o meu pai, eu tinha que ir no dentista depois. Então, muitos não percebem as feridas que vamos fazendo no coração dos pais. Voltando aqui no texto, o rapaz ele queria a doação, a herança, mas não queria o doador, o pai. Parece aquelas pessoas que querem a cura, mas não querem andar com o Senhor da cura, né? É por isso que muita gente, quando tem sensação de morte ou doença, corre para Deus pedindo para Ele curar, mas não desenvolve um relacionamento com Deus. É por isso que esse assunto aqui que eu estou falando de filho pródigo é desperdiçador, não é um assunto distante da maioria daqui, porque tem um monte de pródigos e pródigas aqui no nosso meio, aqui, que só procuram a Deus quando estão com um problema. Quando o problema se resolve, você não vê mais eles no culto. Está parecendo um rapaz que uma vez chegou aqui para mim e me pediu para orar por ele, e eu falei, mas eu lembro de você. Uma vez eu orei com você, que você estava começando um negócio, isso mesmo. Então, mas você está sumido? Eu falei, há uns 6 meses que eu não venho. Puxa, mas bom que você voltou, né? O que é que você gostaria? Ele falou, não, queria que você orasse por mim, porque lembra aquele que você orou, tal, aquela empresa? Então, crescemos bastante, mas assim, eu distraído, deixei as coisas no negócio, na mão do meu sócio, e meu sócio me passou uma rasteira, eu perdi tudo, estou arrasado, ainda estou com dívida. Eu vou orar por você. E quando eu fui orar por ele, gente, eu não estava orando, estava pregando uma peça nele. O rapaz fechou os olhos assim, pus a mão nele, eu não estava orando, Deus sabe. Falei, pai, mantém esse rapaz pobre, não dá dinheiro nenhum para ele. O menino ficou assim, tremeu, foi olhando assim, os olhinhos, sabe quando quer abrir a oração, né? Abriu os olhinhos assim, eu estava olhando para ele, falei, te peguei. Ele fica tranquilo, não estou orando. Mas eu falei para ele, nota, você com dinheiro sumiu. Sem dinheiro, você voltou para o lugar que você nunca deveria ter saído. Então, você é um cara que não pode enriquecer.
Porque o dinheiro rapidamente encontra o caminho do teu coração. Então, você quer o que Deus pode te dar, mas não quer servir a Deus. Você quer as bênçãos, mas não o abençoador. Isso é filho pródigo. O texto fala no versículo 12 assim: e o pai repartiu os bens entre eles. Quando ele repartiu a vida. Ele repartiu tudo aquilo que ele ajuntou, porque seus bens é sua vida. Foi o que ele já investiu. Esse homem estava dando muito mais do que dinheiro, ele estava dando a vida. Aliás, quem é pai é isso, tá? Pai é isso, é dar a vida pelos filhos, é isso, a gente vive para eles. A gente investe a nossa vida na vida deles, é isso que a gente faz. Mas o filho pródigo, aquele desperdiçador, que pródigo é desperdiçador, esse desperdiçador, ele pediu a vida que era do pai para gastar desenfreadamente. Pegou a vida do pai para investir em orgia com prostituta, com embriaguez, com luxúria. Luxúria não tem a ver com luxo, com dinheiro, tem a ver com sexo desenfreado. Ele torrou todo o dinheiro, toda a vida que veio do seu pai, com amigos falsos que só queriam o dinheiro dele, ou o que ele pudesse proporcionar para eles. Torrou o dinheiro para comprar roupas caras, para impressionar gente que nunca deu nada para ele. Do outro lado, o pai. E aquele pai fez algo. Ele simplesmente ficou esperando. O pai ficou sentado, esperando aquele menino voltar, todos os dias, sem saber se esse menino voltaria ou não, sabendo inclusive que a vida dele já era curta, afinal ele já era um velho. E ainda talvez tendo que ouvir algumas pessoas o acusando, dizendo, mas se você tivesse sido um pai melhor, esse filho não faria isso. Como se agora a culpa fosse do pai, do mau caráter do filho. E eu quero que você perceba que o coração que aquele pai sentiu, principalmente quando ele viu o filho saindo por aquela porta, com a vida que era dele. E o filho indo embora. Tudo que ele juntou, tudo aquilo que ele criou, agora sendo desperdiçado. E o pai fez o quê? Se sentou. Esperou. Ele tinha que esperar mesmo não sabendo se isso iria ou não funcionar. Alguns pais e mães aqui já sentiram isso de madrugada, que o filho não chega e daqui a pouco você deixa até as notificações ligadas no seu celular, esperando uma notificação, esperando um recado. Você liga e ele não atende. Agora imagine naquele tempo, sem tecnologia nenhuma disso, esse pai nem sabia se o filho sequer estava vivo. E o tempo vai passando. Não sabemos quantos anos foram isso, o pai vai envelhecendo. E esperar desgasta. Esperar exaure as tuas energias. Mas esse pai esperava. Mesmo quando aquele pródigo gastava o dinheiro que não deveria gastar, o pai esperava. O pai esperava mesmo quando estava tomando decisões erradas, o pai esperava. Mesmo quando ele se envolvia com pessoas que não queriam nada com Deus, o pai esperava. Mesmo quando aqueles jovens valorizavam mais os amigos do que o seu pai, o pai esperava, ele tinha que esperar, porque ele não tinha outra coisa a fazer também. Então, mas me impressiona também o fato de que esse homem não disse uma palavra. Aliás, saiba uma coisa, os filhos são assim. Os filhos aprendem por si. Você no começo instrui seus filhos, mas assim, tem um momento que eles tomam as decisões por si mesmos. Alguém inventou um negócio dizendo que a gente se torna adulto depois dos 18 anos de idade. Eu digo, tá bom, eu tenho mais de 50 e eu sei que não é bem assim, porque eu ainda estou algumas coisas aprendendo.
E tem mais um detalhe. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, vai se lembrar dele. Duas coisas nesse texto que eu vejo. Primeira, é um ato de fé a educação dos filhos. Você instrui, você semeia a palavra de Deus, você coloca no coração deles a palavra de Deus, e depois você passa a vida o quê? Crendo que aquilo vai brotar, que aquilo vai dar resultado. Você crê o tempo todo. Mas eu tenho mais uma notícia para te dar. A notícia que eu quero te dar está no texto. Quando for velho, vai se lembrar dele. E a gente às vezes está assim: não, mas meu filho, não dá, pastor, eu fiz tudo, ensinei, levei na escola dominical, aprendeu a palavra de Deus, a gente orava junto, a gente contava as historinhas, fizemos tudo isso, e agora meu filho está aí com 20 e poucos anos, todo perdido. Calma, quando for velho, quando for velho, há um momento em que ele vai cair em si. Há um momento em que ele vai perceber essa adultidade na vida dele e vai tomar suas próprias decisões. Graças a Deus por aqueles filhos que tomaram decisão logo cedo, mas outros, eles vão tomar quando eles acharem que devem tomar. Como é que você sabe disso? Porque foi assim comigo, com você, ué. Será que você não se toca? Você foi igualzinho. Você tomou suas decisões. Você decidiu pela sua vida, por mais que seus pais falavam, hoje mais velho, alguns de vocês mais maduros aí, podem olhar para trás e falar: não, meu pai tinha razão, poxa, é verdade, hoje eu consigo compreender as coisas que meu pai falava. Voltando aqui à história, esse filho agora estava trabalhando para um estranho, e esse estranho enviou ele literalmente para a lama, porque o homem foi trabalhar, o rapaz, foi trabalhar num chiqueiro, fedorento, sujo, lama, com estrume. Era esse o lugar que ele estava. E ele não estava ali comendo uma costelinha de porco assada, tal, com molho barbecue ali no final, nada disso. Ele ficava competindo, a comida dos porcos, ele ficava competindo. Ele nunca foi tratado assim, com tanta falta de dignidade na vida dele, todo o tempo que ele passou com o pai dele. Agora, fora, ele começa a compreender isso. E o pai está lá sentado, está esperando. Olha pela janela, tem alguém vindo. Não é o filho. Vamos esperar. Você já ficou esperando algum sinal de uma pessoa que ela te ligasse? Você já ficou mexendo no celular para ver se chegava uma mensagem? Você já esperou que alguém algum dia sentisse a sua falta? Você já ficou esperando por alguém que você ama? Esse pai estava assim, sem a tecnologia que a gente tem hoje. E o pai olhava para a janela e esperava. E talvez nessa hora comece a imaginar coisas, Tanto que quando ele fala, encontra o filho, ele fala: esse meu filho estava morto e viveu. Ou seja, na cabeça do pai, o filho tinha morrido. Mas tinha um raio de esperança de que o filho iria voltar. Porque é assim, quando a gente está esperando muito tempo, espera, começa a entrar uma outra coisinha aqui, que chama-se preocupação. Ela nos ocupa antecipadamente de alguma coisa que não aconteceu. Mas a gente começa a inventar coisa na cabeça, e não só a gente começa a inventar, porque ficamos um terreno fácil para o atormentador, que é o diabo, lançar preocupação para você que te adoeça. Porque a Bíblia o chama, o diabo, de o acusador. E aí vem aquelas acusações até contra você. Talvez eu deveria ter dedicado mais tempo com meu filho, ou talvez eu deveria ter passeado mais com a minha filha, ir com ela fazer um piquenique, com meu filho jogar um futebol, passeado mais com eles, e assim vai pesando. Mas é por isso que a Bíblia te ensina algo, que você, quando for esperar, não deve esperar no vazio, no vácuo, mas Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A gente recebe força nesse momento para poder suportar essas preocupações, para a gente dizer: não,
eu vou continuar crendo. Não tem nada ruim acontecendo, e se tiver a gente resolve, porque eu tenho certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. É isso. Agora, por que essa história? Inclusive, por que dessa pregação? Mas o porquê está no seu autor, Jesus. Tudo isso Jesus ensinou para nos mostrar o que se passa no coração de Deus com relação a mim e a você. É isso. Quando você, por exemplo, desperdiça tudo que Deus te deu de vida, com uma vida desenfreada. Quando você olha para a tua vida e vê agora o teu passado e vê, eu não construí nada para Deus, eu só suguei, eu só gastei a herança dele na minha vida, eu nunca fiz nada para ele. Quando você gasta a sua vida não construindo nada, e Deus está ali te esperando. E Ele quer você de volta. Mesmo que você tenha se afundado, mesmo que você esteja sem grana, mesmo que você já esteja no fundo do poço, mesmo como aquele rapaz que eu contei, que estava lá no fundo do poço, que tinha perdido todo o dinheiro, desse jeito Deus falou, pode vir cheirando porco, pode vir com cheiro de chiqueiro, pode vir. É meu filho, é meu filho, eu quero trazer de volta. Deus está disposto a fazer tudo o que for preciso para trazer você de volta para Ele. E você fazendo dele esperar. Mas o texto lá continua, diz assim no versículo 17: caindo em si, o cara estava num chiqueiro, mas caiu em si. Interessante que nem sempre é num ambiente de igreja como esse aqui que a pessoa cai em si. Às vezes você está, por exemplo, alguém pode estar agora me assistindo lá na sua casa e está caindo em si. Peraí, Deus está falando comigo. Alguém pode estar ouvindo essa mensagem num carro, um dia, dirigindo, e se você está nesse sentido agora, saiba, é hora de você cair em si. Tem gente que no meio de uma balada, cai em si. Lembro-me uma vez de um rapaz no meio de um estádio de futebol. Estádio de futebol. Você quer um lugar pior para o cara ter uma experiência no estádio de futebol, no jogo do Corinthians? Eu tinha ido com a minha família assistir um jogo. Eu, Magda, André e o Eduardo era pequenininho. André já estava definido, corintiano, igual o pai. O outro era pequenininho. Então eu precisava ensinar a criança no caminho que deve andar. Levei ele num clássico, aquele jogo assim certeiro, clássico. Corinthians contra São Bento de Sorocaba. Goleada do Timão. Meu filho falou, o melhor time do mundo. Falei, isso. No intervalo, alguém me encontra e me fala, não, peraí, pastor aqui? Eu falei, pastor, claro, e com a família toda. E não, preciso te apresentar meu irmão. Trouxe lá o irmão, apresentou o irmão, que coisa legal. Aquele irmão veio, me abraçou, falou, mas, pastor, pode? Eu falei, pode. É só não xingar o juiz. Mas pode. Agora, hoje é sábado, amanhã, domingo, vai no culto. Eu vim aqui gritar para o Timão, agora você vai lá gritar para Jesus comigo. E não é que o cara veio? Alguém entendeu que aquilo era um recado de Deus para ele? Caindo em si. Aonde quer que você esteja, há um momento na sua vida que você cai em si e percebe, eu estou desperdiçando a minha vida, eu sou igual a esse filho pródigo, eu estou fazendo todos os planos da minha vida, não estou perguntando para Deus se é isso o plano de Deus para a minha vida. Eu quero que Deus aprove os meus planos, mas nunca perguntei quais são os planos dele para a minha vida. Talvez você esteja caindo em si nesse momento, mas eu quero te dizer o seguinte, se você decidir, como aquele filho pródigo, voltar para a casa do pai, Deus não vai nem esperar você chegar, Ele vai sair correndo atrás de você, como aqui nessa cena que aparece aqui, nesse texto. Porque Deus tem um plano na tua vida, e como diz aqui, o título de uma mensagem recente aqui, nada irá impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Nada vai impedir. O filho pensava que
pelo menos o pai poderia aceitá-lo como um servo, como um empregado. O que ele não sabia é que o pai o amava, que o pai estava esperando ele voltar. E tem mais, o pai estava dizendo, eu não quero um escravo, eu não quero um servo, eu não quero um empregado, eu quero um filho. Um filho. Era a hora do filho agora não só cair em si, mas começar a descobrir quem é o pai. E o pai era esse, que fazia qualquer coisa para alcançar o filho. Olha o versículo 20, diz assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Note, enquanto ele ainda estava longe, não quando ele já tinha voltado para a igreja, estava bonitinho, não, o filho estava longe, o pai saiu correndo atrás dele, porque isso é ser um pai. A Bíblia nos ensina que os pais, pai e mãe aqui, têm que ser cheios de compaixão. Não seja tão duro ao ponto de você perder a sua compaixão com relação ao seu filho. Esse é o seu filho, fedendo chiqueiro ou não, ele é o seu filho. Você precisa receber o seu filho como ele é. Para de cultuar, de ter mais regras do que compaixão, de valorizar mais as suas regras do que a compaixão, porque muitas vezes os filhos vão desobedecer às suas regras. Para de valorizar mais o seu plano para o seu filho do que a sua compaixão por ele. Aceite o seu filho como ele tiver, aceite o seu filho. Para de negar o seu filho simplesmente porque o seu filho decidiu ter uma opção sexual que talvez contrarie o que você pensa, mas você precisa ter compaixão porque ele ainda é o teu filho, é a tua filha. Vai lá e abraça, vai lá e beija, vai lá e recebe. Para de impor o que você quer sobre os seus filhos. O texto diz, ele correu para o seu filho, abraçou, beijou o seu filho. E Deus não quer o seu discurso. O menino chegou cheio de discursos. Pai, ele estava pensando, eu vou dizer para meu pai, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me torna como um dos teus empregados. Ele foi mentando, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, torna-me como um dos teus empregados. Aí quando ele encontra o pai, ele vai recitar tudo, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai põe a mão na boca dele e falou, para, vamos fazer uma festa que meu filho voltou. Ele não perguntou para o filho, o que você fez com o meu dinheiro? Não perguntou. Com quem que você andou? Ele não perguntou. O que você andou aprontando, menino? Não perguntou. Nada. Ele simplesmente amou, teve compaixão, abraçou. Por quê? Porque nesse texto mostra o amor de Deus para mim e para você. Deus não perguntou quem você era, Deus não perguntou nada a teu respeito. Eu e você, nós não merecíamos salvação, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu único filho para pagar o preço, para nos resgatar. Esse é o amor de Deus por nós, que não importa o que você fez, não importa o que aconteceu no teu passado, não importa o estado que você está, o Pai Celestial está dizendo, vem, você é meu filho, eu te quero, acabou. Essa é a salvação de Deus para nós. É assim. É assim. Foi assim que Ele me recebeu. Foi assim que Ele te recebeu também. Não importa se você é um idoso ou um garoto, não importa se você é uma mulher formada ou uma menina, se você já errou demais, tem até aí uma outra família escondida, eu quero te dizer uma coisa, volta para Jesus, para de ter uma vida fake, para de ter uma vida vazia, só para se mostrar para os outros, para de ter amigos falsos que nunca fizeram nada para você, que só extraem coisas de você. Deus está esperando por você, porque vale a pena esperar por você. Deus está esperando você de volta, porque Ele não te criou por acaso. E sabe o que esse pai fez? Vamos ler esse texto, o último texto, peço que você fique em pé comigo, por favor. Versículo 22 ao 24, diz assim. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Em outras palavras, vai lá, meu filho precisa de um bom banho, meu filho não vai ficar fedido, meu filho não vai ter roupa rasgada, eu vou dar a melhor roupa. Qual era a melhor roupa? A roupa dele, essa era a melhor roupa. O filho já tinha levado tudo,
A melhor roupa que tinha na casa era a dele. Ele falou, dá a minha melhor roupa para o meu filho. Ah, mas o filho que te roubou é o meu filho. Dá a minha melhor roupa. Diz lá o texto ainda, coloque um anel no seu dedo. O anel simbolizava, era o símbolo da família. O pai estava dizendo, você ainda é filho, você ainda é parte dessa família, você também é um dos donos dessa casa, ainda é. Ah, mas gastou toda a sua parte. Não interessa, você ainda é. Coloca calçados nos seus pés, traga o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Isso significa, eu te amei de tal maneira. É muito mais do que simplesmente eu te amei. A Bíblia diz, Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, tão grande. Eu te amei quando você pegou o dinheiro e gastou. Eu te amei quando você me envergonhou diante dos outros. Eu te amei quando você me ignorou diante dos outros, achando que era mais importante do que eu. Eu te amei de tal maneira. É isso. Deus está dizendo que Ele te espera. Ele te ama. E Ele conclui que vale a pena. Por você, vale a pena esperar. E assim como esse pródigo não merecia tal amor, eu e você, a gente também não merecia. Mas Deus me amou e amou você também de tal maneira que Ele fez qualquer coisa para nos trazer de volta. Não abandone esse caminho. Não vá para os porcos. Não vá se rebaixar, perder a herança que você tem da sua salvação. Volta para casa, fica na casa de Deus, vai deixar Deus reconstruir a tua vida e fala para Ele, Deus, aquilo que o Senhor tinha em mente quando me colocou aqui no mundo, cumpre em mim o teu querer, faz a tua história. Eu vou aguardar toda essa obra do Senhor na minha vida também. Amém? Põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Senhor. Ah, Senhor. Aqui nós temos pais e mães que esperam por seus filhos. Aqui nós temos filhos também que esperam por seus pais. Pais pródigos. Que saíram de casa, que se afastaram. Que perderam características de gente, de pai, de mãe, mas vale a pena esperar. Vale a pena sentar, olhar pela janela e aguardar que voltem, porque nós vemos nessa história de que esse é o teu amor para conosco, Senhor. Por isso, Senhor, recebe a nossa vida também. Que não sejamos mais pródigos, mas sejamos filhos queridos do Pai. Filhos que querem bem ao Pai. Chega de desejar mais tuas bênçãos do que o Senhor. Chega de querer mais os dons do que o Senhor. Chega de querer mais o que o Senhor pode fazer por nós do que o que nós queremos fazer pelo Senhor. Hoje nós queremos, como filhos maduros, falar, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, que ela molde e trabalhe o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus, que sempre nos dá a sua palavra. Antes de terminar, eu queria recomendar o seguinte. Eu sei que alguns de vocês, assim como eu, não temos mais nossos lindos papais aqui com a gente, não é? Não temos. E então, sabe o que a gente faz? Minha esposa que fala isso, a gente manda beijinho. Ele está no céu, a gente manda beijinho, não é? Uma vez eu falei isso com Deus, falei, Deus, eu sei que eu não posso falar com morto, mas nenhuma parte da Bíblia está dizendo que o Senhor não pode falar. Então eu vou te pedir esse favor, fala para ele aí. Eu chego assim e falo, Deus, manda meu beijo aí para ele, manda meu abraço aí para ele. A gente faz isso.
Mas eu queria dizer a você, quantos de vocês aqui ainda têm pais vivos? Vamos lá. 2 recados. Primeiro, se o seu pai era um cara ruim, no dia dos pais fala isso, ué, não teve pai ruim? Teve. Posso te lembrar uma coisa? Você também é bicho ruim. Então, bicho ruim, vai abraçar o pai ruim. Pronto. Vai lá. Porque teu pai merece, ele é teu pai. Sem ele você não existiria. Então pronto, acabou. Então, mas ele não merece. Quem disse que é por mérito? Não é por mérito. A Bíblia não diz, se seu pai merecer, honre seu pai. A Bíblia já manda direto, honra teu pai, honra tua mãe, para que te prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra. E é o primeiro mandamento com promessa. Quer ter uma vida boa? Honra teus pais. Segundo, para aqueles que têm pais que são muito legais. Faz montinho, vai lá, abraça. Deus amado, não comprei presente, vai, compra durante a semana. Eu sou contra esse negócio de dar presente no Dia dos Pais, porque é comercial. Tá bom, passa o Dia dos Pais, vai lá e compra um presente fora do Dia dos Pais. Pronto. Te garanto que teu pai não vai achar ruim. Não vai achar ruim. Ele vai gostar. Mas vai lá dar abraço nele. Mas meu pai está longe. Faz uma videoconferência com ele agora. Telefona para ele. Passa momentos falando com ele. Conta, conversa. Nós precisamos de tempo junto. Mas se o seu pai está por aqui, é indesculpável você simplesmente mandar um recado. Vai lá e dá um abraço nele. E eu tenho certeza que você vai praticar o princípio bíblico de honra o teu pai e tua mãe. E aí vem a promessa. Para que te prolongue os dias sobre a terra. Aqui não significa viver só muitos dias, mas viver dias de qualidade, dias bons. Amém? Me permita abençoar vocês, por favor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Bom domingo, feliz Dia dos Pais.